Jesus, a sabedoria personificada de Deus. Em Provérbios 8, nós vemos a profundidade da sabedoria e a pré-existência dela. Em Provérbios 8, escrito pelo sábio Salomão, é dito que a sabedoria existia antes das obras mais antigas de Deus. Antes mesmo do pó, da terra, sequer existir, a sabedoria já existia. Antes que os limites do mar fossem estabelecidos, a sabedoria juntamente com Deus ditava os limites do mar. A sabedoria firmava o firmamento juntamente com o entendimento, que o firmamento são os céus, e estabelecia os montes. E era o arquiteto de Deus. E a sabedoria estava com Deus antes do planeta sequer ser criado. E no Evangelho de João é dito que Jesus, ele era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus e que tudo que foi feito através dele, por meio dele e para ele, e que nada do que foi feito sem ele. O Verbo, ou Logos em grego, o Verbo significa a palavra. Em Gênesis é dito que Deus criou tudo utilizando a sua palavra. Deus, ele é dividido em três, em um só: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador, o Filho é a palavra, é a sabedoria, porque é a prática daquilo que existe, que é a vontade de Deus. A vontade de qualquer ser humano é expressa pela sua palavra e depois pelas suas ações. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, é associado ao entendimento também, que são as ações. Referido também como Biná, que é a parte maternal da árvore da vida, do pilar esquerdo, pilar feminino. Como consolador, a parte maternal é muito apropriada como uma figura materna. A sabedoria é associada à figura paterna, não paterna, mas masculina também, né? A figura de Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, fica no pilar direito, no pilar masculino. É dito que o Filho, o Deus Filho, Jesus Cristo, está do lado direito do Pai, que uma das associações dele é a Kéter, a coroa, que fica bem no centro, acima. Jesus ao lado direito e o Espírito Santo ao lado esquerdo, porque se alguém está do lado direito, alguém tem que estar do lado esquerdo. E como são 3 em 1 e 1 em 3, essa é uma das interpretações. O apóstolo Paulo também diz que Jesus Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Literalmente ele diz isso, de que os gregos buscam sabedoria, os judeus procuram sinais, mas que para nós que pregamos o Cristo crucificado, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No livro de Isaías também é dito, quando Isaías, em uma das profecias de Isaías a respeito da vinda do Messias, que Messias significa ungido ou Salvador, Cristo também, porém em grego, é dito que viria da linhagem de Jessé, que é pai de Davi, ou seja, viria da linhagem de Davi. Jesus era da linhagem de Davi, e que o espírito de sabedoria repousaria sobre ele quando ele estivesse manifestado entre nós, e o espírito de entendimento também repousaria sobre ele, que foi o que aconteceu quando ele foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E essa é uma das interpretações também. E como é dito em Provérbios, e voltando para Gênesis, de que ele estava lá. Em Gênesis é dito, antes da criação do mundo: façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, depois da criação do mundo, depois do mundo ter sido criado pela Trindade, uma das frases é: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É Deus Pai falando com Deus Filho, falando com Deus Espírito Santo. 1 em 3, 3 em 1, falando no plural. Ele não diz eu farei ou eu faço o homem à minha imagem, fala façamos, ou seja, nós faremos.
diz eu farei ou eu faço o homem à minha imagem. Ele fala façamos, ou seja, nós faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando existe a criação das outras línguas da Torre de Babel, onde os seres humanos falavam somente um idioma, quando Deus fala desçamos e confundamos a língua deles para que nenhum deles entenda o que o outro está dizendo, ele não fala eu vou descer e eu vou confundir a língua deles, ele fala no plural, ele fala desçamos e confundamos a língua deles, para que eles não entendam o que cada um está falando, o seu próximo está falando, e não terminem a obra da construção da Torre de Babel. E Jesus é a sabedoria de Deus, que está à direita do Pai. O Espírito Santo, ele também pode ser conhecido como o entendimento, o Consolador, essa figura que nos aproxima tanto de Jesus, quanto dele mesmo, quanto do Pai. E essa é uma das interpretações de que o Ein Sof, que é a luz primordial de tudo, se dividiu, ou seja, se emanou primeiramente nessa trindade e formando o que nós conhecemos como a trindade, que é o Deus único em três e três em um, sendo um só, todos perfeitamente conectados e sincrônicos. Então, quando Salomão se refere a respeito da sabedoria, quando ele diz que a sabedoria vale mais do que rubis, do que prata, do que ouro, do que todo o dinheiro do mundo, do que qualquer coisa que você possa imaginar na sua vida, nada se compara à sabedoria, coisa que ele aprendeu com o pai dele, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que buscava sabedoria, e quando entendeu a profundidade, a magnitude dela, passou para o seu filho Salomão. Aos 16 anos, Deus aparece num sonho para Salomão, e Salomão pede a sabedoria para Deus. E como ele pediu a sabedoria para Deus, que é Jesus, mas até então muito provavelmente ele não sabia, ou sabia e colocou em código para que nós pudéssemos entender isso através de revelações e outros textos, Deus acrescentou não somente a sabedoria, ou seja, a presença de Jesus em espírito para ele, porque ele obteve entendimento também, e o entendimento é o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, assim como ele acrescentou riquezas, bens, honra e tudo, glória, tudo que vem junto com a sabedoria. A sabedoria, ela é o oposto do orgulho. A sabedoria, ela é o oposto da ignorância, e tudo isso vem, tanto o orgulho quanto a ignorância, da parte do diabo. E Jesus é exatamente o contrário do diabo. Então, a sabedoria, ela sempre faz esse contraste, principalmente no livro de Provérbios, entre os frutos da sabedoria e os frutos, entre aspas, da arrogância, da soberba, da prepotência, da altivez do espírito, que são a queda e outras coisas terríveis que vêm quando o ser humano é tomado por esse tipo de espírito. Então a sabedoria dita que ela oferece, ela te dá caminhos de paz, caminhos de prosperidade, caminhos que são ditos na Bíblia como caminhos deliciosos, ou seja, caminhos que são agradáveis, caminhos de vida. Salomão diz que a sabedoria é a própria árvore de vida. Para quem não sabe, em Gênesis existiam diversas árvores e duas específicas: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que garantia a vida eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o que o diabo fez, seduziu ali Eva, e Eva seduziu Adão para que eles comessem com a mentira de que eles seriam iguais a Deus. A árvore da vida é a sabedoria, e a sabedoria, ela é Jesus. Então, quando você se aproxima da sabedoria, a sabedoria te dá vida. Jesus diz que ele é a vida e que ele daria vida em abundância, de que ninguém ia ao Pai senão através do Filho, que está à direita do Pai. Até no desenho da árvore da vida, não tem como chegar a Keter, que é a emanação mais de Sephiroth, mais elevada de Deus,
sem passar pela sabedoria, que é a segunda, e o entendimento, a terceira, formando a Trindade, a Santíssima Trindade. E existem diversas outras referências de que Jesus, ele é a própria sabedoria que existia antes da fundação do mundo, da fundação do universo, e que encarnou, foi personificada aqui através do Espírito Santo no ventre de Maria, e depois nasceu e viveu entre nós. E hoje está à direita do Pai, sendo a sabedoria como sempre foi. Quando ele vai se despedir dos apóstolos, ele diz para Deus: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha junto de ti antes da criação do mundo. Porque ele diz: assim como eu estou em você e você está em mim, que eles estejam em mim para que eles estejam em nós e formemos a unidade, que todos se conectem à unidade, que é a unidade primordial, o Ein Sof, que dá origem a tudo isso, que é a luz infinita, ou seja, interminável, imensurável. É dito que a sabedoria de Deus, lá em Isaías é dito que a sabedoria de Deus é insondável, insondável é que assim, ninguém sonda, ninguém mede, é infinita, não tem como você medir a profundidade, e é Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus, é a justiça de Deus, é a personificação da vontade de Deus, é a palavra de Deus. E tudo que Deus criou foi através de Jesus, ou seja, através da sua palavra, da sua vontade, da sua sabedoria. E uma vez os fariseus estavam questionando Jesus e duvidando dele, blasfemando contra ele, e perguntaram para ele: com que autoridade você faz essas coisas? Então Jesus poderia utilizar vários profetas do Antigo Testamento e usar como referência para dizer que ele era superior a eles. Poderia falar: eu sou superior a Elias, eu sou superior a Enoque, eu sou superior a Noé, a Moisés. E ele diz: aqui quem está falando é maior do que Salomão. E Salomão, ele atingiu tudo, ele só era menor do que Deus e a sabedoria. E ele buscou a sabedoria, que era Jesus, e por isso ele atingiu tudo, ele conseguiu tudo. Também, quando um dos fariseus diz para Jesus se retratar das suas palavras em outra ocasião, ele fala: olha, você não nos deixa outra escolha, a não ser seguirmos a lei de Moisés. Quando alguém afirma que é o próprio Messias, esse suposto profeta, como ele se referiu a Jesus, não acreditando em Jesus, ele deve ser ferido, ou seja, aquela outra situação que é morrer na cruz, enfim. E Jesus fala: eu sou a lei de Moisés. E a lei de Moisés é o quê? É o registro escrito da palavra de Deus. Quando Deus falava com Moisés e com outros profetas e outras pessoas, outros heróis da galeria da fé, por exemplo, apóstolos, enfim. E com Moisés, por exemplo, ele falava através de uma sarça, de uma chama numa sarça ardente, uma chama de fogo através de uma sarça. E era Jesus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram presos na fornalha de fogo e aqueceram 7 vezes mais, o quarto homem que estava lá dentro, que foi visto, que protegeu eles do fogo, era Jesus, no Antigo Testamento, conhecido como o anjo do Senhor, com letra maiúscula e não com letra minúscula, porque o anjo do Senhor com letra minúscula é um anjo qualquer, pode ser qualquer anjo. Agora, o anjo do Senhor com letra maiúscula é Jesus Cristo, que é o que é digno de adoração, os outros anjos não. Isso é muito interessante. Vejamos, em Daniel, quando Deus segura e fecha a boca dos leões, é Jesus que está junto com ele. É que ele ainda não tinha encarnado em forma física, mas ele já estava lá. Então Jesus, ele existe antes de tudo, assim como o Espírito Santo e obviamente o Deus Pai, Pai de todos.